Como se aproximar de Deus. Eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um Momento com a Palavra. Desde já eu gostaria de deixar um abraço para todos que têm participado conosco desse projeto, né, que é o nosso canal no YouTube, tem compartilhado dessas mensagens, tem deixado aí suas opiniões e tem nos ajudado, né, no crescimento do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer, né, tê-lo como inscrito no nosso canal. Compartilhe essas mensagens, deixe o seu like e juntos nós estaremos pregando essa palavra, né, transformadora que é a palavra de Deus. Como se aproximar de Deus? Esse é um problema que precisa ser resolvido, né? Porque as nossas respostas, a qualidade da nossa vida, a nossa integridade espiritual depende basicamente da nossa comunhão com Deus, né? De como nós nos relacionamos com Deus. E às vezes existe uma sensação de que nós temos uma relação aberta, sincera, né? Uma relação transformadora com Deus, quando na verdade esse relacionamento, essa relação não está sendo vivida da melhor forma. Assim como acontece na nossa vida diária, né, cotidiana, em relação às pessoas, né, com as quais nós vivemos, né? Às vezes nós aprendemos a nos relacionar com essas pessoas de uma forma superficial, sem percebermos que essa relação é uma relação superficial. Ou seja, é uma relação que não traz benefícios, né, que não nos ajuda, que não nos fortalece e às vezes apenas suga as nossas energias. Não estou dizendo com isso que a sua relação com Deus pode estar sendo baseada nesses princípios, mas você pode estar se relacionando com Deus de uma forma superficial. E por isso você não tem as suas orações atendidas, você não tem conseguido se sentir abraçado ou abraçado, não tem conseguido se sentir fortalecido na presença de Deus, porque a sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus deve ser um relacionamento pleno. O texto que nós queremos meditar está em Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, quando diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, ou seja, o rosto de Deus de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías está levantando uma questão aqui em relação ao povo de Deus, que pensava, né, que tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento aberto, um relacionamento satisfatório, quando na verdade esse relacionamento pleno não existia. Havia um problema, e um grande problema que esse povo estava vivendo era o se acostumar, né, com esse tipo de relacionamento, com um relacionamento superficial com Deus, né, marcado apenas pelos encontros nas festas, nas festividades, nas datas, né, escolhidas, como muitas pessoas têm vivido hoje. Um relacionamento com Deus baseado apenas em alguns dias, né, de festividades, de cultos, de participações em atividades eclesiásticas, né, na igreja, mas no dia a dia não estão conseguindo desenvolver esse relacionamento com Deus. Isso, consequentemente, né, leva a uma vida de cometer pecados que não sejam percebidos, né, quando são cometidos, que não sejam identificados. Pecados que vão levando, né, essa pessoa a desistir, a desanimar, a viver com medo, a viver angustiado, né, a viver sofrendo muitas situações porque não está vivendo continuamente na presença de Deus. Porque a presença de Deus, o relacionamento com Deus traz
transformação ou transformações para todas essas realidades. Então, como se aproximar de Deus? O texto vai fazer algumas observações em relação a Deus, né? Primeiro, que Deus não está surdo para que não possa ouvir. Isso significa que não há nenhum problema com Deus. Deus está sempre ouvindo, Deus está sempre atento, Deus está sempre recebendo aquilo que nós falamos para Ele ou com Ele. Então não há nenhum problema com respeito a Deus ouvir, porque o Senhor sempre está ouvindo. A outra observação que o profeta faz é que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possas tocar. Ou seja, Deus não tem nenhum problema com respeito a estender a mão sobre a sua vida, a minha vida e nos abençoar. Não há nenhum problema com Deus em relação a isso. A terceira observação que o profeta faz é que Deus tem o desejo de salvar. Ou seja, não há nenhum problema com a vontade de Deus. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer te restaurar. Não há nenhum problema com a vontade de Deus. Então, onde está o problema? Onde está o problema se o problema não está com Deus? Se Deus continua o mesmo, e a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, é isso que a palavra dele mesmo afirma. O Senhor não muda. Onde está o problema? Então, como podemos resolver essa questão de nos aproximar de Deus? Esse distanciamento, sem percebermos que estamos distantes. O que podemos fazer diante dessa situação? Então, o capítulo 6 de Isaías, versículo 4 ao versículo 7 vai dar essa resposta. Se você voltar lá para o começo da palavra, no capítulo 6 de Isaías, né, do profeta Isaías, do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ter essa resposta, a resposta para esse problema, tá, que a palavra nos apresenta aqui. Ele vai nos afirmar, né, que no momento que o profeta Isaías teve uma experiência, né, com Deus, em todo o capítulo 6, ele evidencia algumas questões que estavam acontecendo com ele e com o povo. E aí há um despertamento espiritual para isso. Há uma consciência espiritual daquilo que ele precisava fazer, porque ele entrou na presença de Deus. Ele buscou o Senhor. Deus revelou coisas para ele que ele ainda não sabia e precisava saber. Ou seja, Deus fez um diagnóstico. É como se houvesse realizado um exame espiritual na vida do profeta Isaías e do povo e percebeu alguns problemas que estavam acontecendo, provocando essa falta de relacionamento com Deus, com ele. Então o Senhor fez um diagnóstico, fez um check-up na vida do profeta e mostrou para ele, através desse contato, através dessa busca que ele teve na presença de Deus, o que estava acontecendo. E ele vai falar aqui, no versículo 4, né? A partir do versículo 5, perdão. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, o profeta respondeu para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diante de Deus, o Espírito Santo do Senhor fez um check-up na vida de Isaías e apresentou para ele onde estava o problema dessa falta de relacionamento, né? Desta falta de profundidade no relacionamento. O que estava acontecendo? Deus mostrou para ele. E aí Deus provocou nele, né, algumas atitudes que podem resolver esse problema. E a primeira é, reconheça que você é pecador quando você estiver na presença de Deus. O que Isaías faz no versículo 5 é reconhecer isso, assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Isaías está falando que ele
estava praticando, né, pecados ao falar, ao se pronunciar, ao se comunicar. Eu não sei como está a sua vida, mas será o que tem saído da sua boca tem sido palavras que edificam as pessoas e que glorificam a Deus? Sabemos que nos momentos mais difíceis, às vezes falamos coisas das quais nos arrependemos ou nem percebemos, mas manifestamos através das nossas palavras as nossas angústias e às vezes manifestando essas palavras, nós ferimos o Espírito Santo de Deus, que é santo, que é puro, que é sensível. Às vezes, quando entramos numa onda de reclamações, de questionamentos, traduzimos esses questionamentos, essas sensações ruins em palavras, contagiamos outras pessoas, o nosso ambiente fica pesado, porque nós não pensamos naquilo que estamos falando ou como estamos falando. Isaías vai dizer assim: eu sou um homem de lábios impuros. Está dizendo, da minha boca não tem saído palavras edificantes, palavras de vida. Isso quebrou a comunhão dele com Deus. Isso o afastou, o impediu de sentir a santidade de Deus na sua vida. Outra coisa é, se disponha a ser tocado e purificado por Deus. Deus, ele quer te tocar. Deus, ele quer te ouvir. Deus, ele quer ministrar sobre a sua vida. Deus, ele quer te abençoar. Mas se você não se dispor a se colocar na presença de Deus, a buscar o Senhor de todo o seu coração, a deixar que Deus te toque, que Deus coloque a mão sobre a sua vida, se você estiver sempre fugindo dessa realidade, se escondendo dessa realidade, você não vai sentir o toque de Deus na sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida. Então se aproxime de Deus, se coloque na presença dele, para que você possa receber o toque de Deus. A palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Sabe qual é o problema? É que você precisa se aproximar de Deus para receber esse toque. Precisa buscar de todo o seu coração, precisa se empenhar em estar na presença dele, precisa desejar estar na presença dele, precisa parar de fugir da presença de Deus em várias situações na sua vida. E só buscar o Senhor quando for do seu interesse, só buscar o Senhor quando você achar que precisa de algo. Não se esqueça que nós precisamos do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Então é onde devemos estar na presença de Deus, debaixo da mão do Senhor, onde teremos também a proteção, onde teremos também a direção para as nossas vidas. Se disponha a servir a Deus. Isaías, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele recebe o toque de Deus, ele se coloca diante de Deus, um anjo se aproxima dele, toca nos lábios dele, purifica os lábios dele, purifica a vida dele, cura a vida dele, mas ele se dispõe, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que nós temos o hábito de apenas solicitarmos, de pedirmos a Deus o que nós queremos ou o que nós precisamos. Mas a minha pergunta neste momento é: o que você tem feito para o Senhor? Tudo bem, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Ele requer o seu serviço, Ele quer que você faça algo para Ele. O que você tem feito por Deus ou para Deus? O que você tem feito por Ele? O que eu tenho feito por Ele? O que nós temos feito por Ele? Se pararmos hoje para fazermos esta pergunta a nós mesmos, quais seriam as respostas que teríamos? O que eu tenho feito pelo Senhor? O que você tem feito? Será que você não é apenas aquela pessoa que vive pedindo a Deus, que vive clamando a Deus, querendo receber de Deus, mas não tem oferecido nada a Ele? O que você tem oferecido ao Senhor? Você tem oferecido a sua vida? Você tem servido a Deus em adoração, em louvor? Você tem pregado a palavra de Deus para outras pessoas? Você tem intercedido em oração por outras pessoas? Você tem abraçado as pessoas que precisam do seu apoio? Você tem adorado ao Senhor? Você tem ido à casa do Senhor? Você tem cultuado ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem te dado? O que você tem servido ao Senhor? Não deixe de servir ao Senhor, porque Ele te serviu com o melhor.
Ele nos serviu com o melhor, que é o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Ao morrer e ressuscitar por nós, ele nos deu vida, ele nos deu aproximação com o Pai, que é Deus. Ele tornou possível o nosso acesso à presença de Deus, o nosso lugar diante do Senhor, do altar de Deus, e a possibilidade de Deus nos ouvir, de Deus nos tocar e nos curar, de Deus nos abençoar e de podermos servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha realmente a oportunidade de refletir sobre essa palavra, de compartilhar, deixar o seu comentário, deixe o seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte conosco desse ministério que é o Momento com a Palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.